Olá, gente querida! Estamos fazendo o nosso itinerário, nosso percurso pascal. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio. Estamos caminhando para o próximo domingo, solenidade da Ascensão do Senhor, e no outro, dia 31 de maio, solenidade de Pentecostes. Com esta solenidade, nós concluiremos o ciclo da Páscoa. Durante esta semana, estamos lendo o capítulo 16 de João, e hoje são os versículos 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, ontem nós vimos que o Espírito Santo resolve essa crise profunda com o mundo, exatamente porque ele, por meio do cristão, por meio de cada um de nós, tem a tarefa de convencer o mundo em relação ao pecado da incredulidade. O mundo, isto é, esse sistema maléfico e pecaminoso, se fecha à fé no Filho de Deus. A incredulidade, o fechamento, a autossuficiência, a falta de fé no Filho de Deus é o grande pecado, isto é, a não adesão ao projeto de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo tem um olhar, um juízo crítico sobre o mundo. Exatamente porque esse mundo, essa esfera da humanidade que não aderiu ao projeto de Cristo, que não acreditou no Filho de Deus, condenou Jesus à morte. As lideranças de Israel e as multidões insufladas por estas lideranças conduziram o Filho de Deus à morte. É um mundo que exclui, que discrimina, que condena os inocentes à morte, que renega milhões de pessoas à invisibilidade. Aqui está um dos grandes pecados de hoje. Muitas pessoas são invisíveis. Passamos por elas nas calçadas, elas estão jogadas e caídas à beira do caminho, nós não as vemos. É a invisibilidade do mundo. Hoje, o tema do trecho do Evangelho é: o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E é esse Espírito Santo que une o tempo de Jesus com o tempo da igreja, o tempo da missão. O mesmo Espírito que anima Jesus Cristo durante a sua missão, durante o seu ministério público, é esse mesmo Espírito que continuará com a igreja e vai animá-la nos caminhos da missão. O Espírito Santo não tem revelações novas, mirabolantes. Ele recorda exatamente aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez. O Espírito Santo esclarece, atualiza, aponta caminhos novos, mas sempre à luz daquilo que Jesus revelou. O Espírito de Jesus,
esse é o ponto fundamental. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo é Jesus glorificado, presente naqueles que creem em Cristo Jesus. E, obviamente, isso se transforma em testemunho. O Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus em nós, nos transforma em testemunhas do Evangelho. Dar testemunho de Jesus Cristo é a grande tarefa nossa. É o papel da igreja animada pela força e pela luz do Espírito Santo. Jesus começa o trecho do Evangelho de hoje dizendo: tenho muitas coisas ainda a dizer. Jesus não as diz. A pergunta é: e quem diz aquilo que Jesus não disse? Nós, a igreja. A missão de cada um de nós. Os discípulos e discípulas de Jesus dizem e fazem aquilo que Jesus não disse. O que Jesus disse já foi suficiente para a nossa salvação, como revelação do plano amoroso de Deus. Mas quando Jesus diz: tenho muitas coisas ainda a dizer-vos, ele está dizendo: os cristãos, os seguidores de Jesus, as seguidoras de Jesus Cristo, na força e na luz deste Espírito da verdade, continuam a mesma missão de Jesus. Exatamente porque nós fomos conduzidos à plena verdade pelo Espírito Santo. Agora tem uma coisa importante. Muita gente pensa que essa verdade à qual o Espírito Santo nos conduz é simplesmente a verdade. Vou usar duas palavras muito bonitas, mas vou explicá-las. Muita gente pensa que é somente a verdade da ortodoxia. Ortodoxia significa a verdade teórica, teológica, de acordo com o catecismo da Igreja Católica. É importante, é fundamental saber em que cremos, mas a verdade para a qual o Espírito Santo nos conduz é também ortopraxis. Ortodoxia significa a maneira correta, reta de crer, de professar a fé. Ortopraxis significa a maneira reta, a maneira correta de viver, de vivenciar a fé. Então, quando Jesus diz que o Espírito Santo nos conduz à verdade, é Espírito da verdade, recordando tudo aquilo que Jesus disse, iluminando, esclarecendo e apontando caminhos novos para a igreja na missão. Na verdade, esse Espírito é também Espírito de prática nova, prática correta, uma vivência da fé iluminada por aquilo que o Espírito Santo suscita na igreja do mundo. É tão bonito o Salmo 24, versículo 5. O salmista diz assim: guia-me, Senhor, para a verdade. Guia-me, Senhor, para a verdade. O Espírito Santo atende exatamente o pedido do salmista. Ele nos conduz para a verdade teórica, teológica, de uma fé correta e pura, mas o Espírito Santo nos conduz a uma prática, a uma vivência da fé, de acordo com aquilo que o Espírito suscita. O Espírito Santo é guia, aponta o caminho segundo as veredas, segundo os caminhos do Senhor. Isso tem a ver com uma conduta nova, isso tem a ver com uma ética, isso tem a ver com um jeito novo de viver. O Espírito da verdade é espírito da ortodoxia, da verdade teológica, de acordo com aquilo que pensa a reta doutrina da Igreja Católica, mas aquilo que é espírito da verdade é também ortopraxis, a ortopraxia, uma maneira nova, bela, correta de viver, segundo o Evangelho. Nossa oração hoje é para que o Espírito da verdade nos conduza para a verdade plena, para professarmos a fé, celebrarmos a fé e vivenciarmos essa fé profunda e bela
de acordo com o espírito que animou Jesus no seu ministério. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Espírito Santo nos guie à plena verdade, para que nós vivamos segundo essa plena verdade. E eu repito aquilo que eu tenho dito todo dia aqui para você. A palavra de Deus faz o coração arder. E a Eucaristia nos lança para a missão. E eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima.